quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Estou muito feliz, honrado de estar aqui nessa data tão festiva. Pastor Fausto e irmã Mariazinha não somente foram para o campo, mas inspiraram e levaram outros. Meus pais foram também com eles. Eles foram primeiro, estando lá, chamaram os meus pais para ir. Depois tem mais um casal de tios meus que foram também. Então eles não somente estiveram lá, mas Deus usou a vida deles para que outros também fossem e servissem a Deus e continuam no ministério até hoje. Amém? Que bênção, né? Isso é um privilégio muito grande. Evangelho de Marcos, capítulo 4, eu quero ler com você a partir do versículo 14, onde está escrito assim: o que semeia, semeia a palavra, e os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos. Depois, sobrevindo a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Esta não é uma palavra religiosa nem humana, mas é a palavra do Deus vivo. E a Tua palavra é viva e eficaz. Ela não é como uma palavra filosófica ou intelectual que vem para a mente e fica ali. Não, a Tua palavra, ela transforma o nosso ser por completo, Pai. Esta palavra viva não volta vazia, antes ela cumpre o propósito para o qual o Senhor a enviou. É uma palavra, Senhor amado, que vivifica aqueles que a recebem em sua vida. E esta palavra possa, Senhor, ser, ó Pai amado, transformadora nas nossas vidas. E que nós sejamos transformados, ó Pai, por ela. Que o Teu Espírito Santo fale com poder, com autoridade, tudo aquilo que o Senhor já de antemão preparou para abençoar as nossas vidas nesta noite. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Quando o pastor Hudson me fez o convite e eu comecei a orar, eu tenho o costume de começar a buscar o Senhor uma palavra. E o Senhor me deu essa palavra, eu anotei lá no finalzinho da agenda, falei, depois quando eu estiver lá eu vou meditar mais. E estava ali de tarde agora, na casa do pastor Rubinho, orando, meditando, e eu gosto de escrever algumas coisas que o Senhor vai falando da sua palavra, para a gente não esquecer, né? Porque a mente, ela é falha, né? Então a gente não pode confiar só na mente, não. Quem é mais novinho não tem problema, mas depois de uma certa idade você tem que escrever, você tem que anotar, porque senão as coisas vão se perdendo. Então a gente tem que fazer isso. Mas a primeira coisa que esse texto nos mostra é que a semente é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vem para a nossa vida com um propósito de germinar, de nascer uma nova realidade na nossa vida. Ela transforma o nosso ser. Não é, por isso que o Evangelho, ele não é uma religião. O Evangelho é a revelação de Deus. O Evangelho é o poder de Deus, que transforma por completo a vida daquele que crê. Transforma por completo a natureza humana. Nada transforma a natureza humana, a não ser o poder de Deus. Se você tiver a oportunidade um dia de pregar o Evangelho, como aconteceu comigo alguns anos atrás, um morador de rua entrou na igreja, usuário de drogas, e queria uma comida. Eu falei, aqui é uma igreja, não tem uma comida pronta aqui. E comecei a conversar com ele, cada versículo que eu começava, ele completava o versículo.
Daqui a pouco ele estava pregando para mim. Eu olhei para ele e falei, Alex, o que você está fazendo na rua? Eu não sei, pastor. Você não quer sair dessa vida? Aí ele olhou bem para mim e falou assim, ninguém me dá uma oportunidade. Eu falei, eu te dou. Quer ir para uma casa de recuperação amanhã? Fiz igual o pastor Fausto, nem tinha nenhuma casa de recuperação em vista. Quer ir para uma casa de recuperação amanhã? Ele olhou bem para mim e falou, minha família não quer saber de mim. Ninguém vai dar dinheiro. Eu pago, eu falei para ele. Quero. No outro dia peguei ele, levei para a casa de recuperação, coloquei ele lá, paguei. Fiquei feliz. Uma semana depois me ligaram da casa de recuperação. O Alex foi embora, pastor. A gente não pode segurar. Eu falei, amém, glória a Deus. Passaram-se mais de 10 anos. A gente fez um curso de capelania na igreja. E o pastor amigo meu trouxe alguns capelãos que fazem trabalho no sistema prisional em São Paulo. Entre os capelãos estava o evangelista Alex, que eu nem me lembrava mais de quem era, nem do nome. Levantou, deu testemunho, falou e tal. Deus apresentou a esposa dele, ouvi e tal, a gente fez um coffee break. E eu voltei um pouquinho antes para arrumar o projetor, estava meio desfocado. E ele estava me esperando na porta da igreja. Falou, ô pastor, o senhor não lembra de mim? Eu falei, não me lembro de você não. Ele falou, o senhor não lembra que eu cheguei aqui como morador de rua? Aí nessa hora, irmãos, pensa que eu me desmanchei em lágrimas e comecei a chorar, abracei ele. Evangelista, está pregando o evangelho no sistema prisional em São Paulo, em Jundiaí. E a gente tem apoiado ele. Então esse é o poder do evangelho. O evangelho é o poder de Deus. Por isso a palavra é uma semente. Você pega a semente ali, você não dá nada por ela. Mas quando você coloca no chão, vai acontecer um processo maravilhoso. Aquela semente vai germinar, ela vai nascer, ela vai crescer, ela vai florescer e ela vai frutificar. Esse é o poder do Evangelho de Deus na nossa vida. Mas aqui esse texto vai mostrar que existem vários tipos de atitudes diante da palavra de Deus. E eu quero que você preste atenção, não estou aqui para apontar o dedo para você, mas estou aqui para que, de alguma maneira, você possa olhar para a palavra de Deus, porque Jesus, ele trazia parábolas e ilustrações de coisas simples e de coisas do nosso cotidiano, para que, através daquilo que ele estava mostrando, nós pudéssemos olhar para a palavra e ela servisse de um espelho que mostrasse a nossa realidade, o nosso interior, para que a gente possa compreender quem nós somos diante da palavra de Deus. E uma das coisas, você pode ter certeza, mais importantes na sua vida, não é se você conquistou ou não bens materiais, não é se você se graduou, doutorou ou qualquer outra coisa, não é isso. A coisa mais importante da tua vida é o que você vai fazer com a palavra de Deus quando ela chega na tua vida. Porque um dia todo ser humano vai descobrir que a Bíblia é a verdade. Alguns descobrem em vida, creem nela e são transformados pelo poder de Deus. Outros, infelizmente, só vão descobrir quando partirem para a eternidade e vão ser confrontados pela realidade daquilo que está escrito na Bíblia. Então a Bíblia é a verdade. E aqui a primeira coisa que ele mostra aqui, o versículo 15 diz que existem aqueles que estão junto ao caminho, e são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Essa mesma parábola está também nos evangelhos de Marcos e está no evangelho de Lucas. E vai dizer que esta semente, essa que está junto ao caminho, como que é? Se você já morou num lugar, hoje está tudo asfaltado, tudo cimento, tudo uma maravilha, né? Mas quem já morou num lugar rural, você sabe que quando as pessoas caminham muito por um lugar, forma-se um caminho, um trilho, uma picada, sei lá, o nome, né? E fica aquele carreiro, isso, ali, marcado. E aquela terra do carreiro é uma terra dura, que ela foi pisada. Você joga a semente ali, ela não vai nascer, porque aquela terra está dura. E Jesus vai dizer aqui que existem pessoas que eles têm um coração duro, endurecido.
Ela ouve a palavra de Deus, ela ouve a mensagem de Deus, ela ouve acerca das coisas de Deus, mas o seu coração é duro. Ela não permite que a palavra de Deus entre na sua vida. Ela não permite que a palavra de Deus germine na sua vida. Ela não permite. Então diz a palavra de Deus que Satanás vem e arrebata. Ela ouve a palavra de Deus, ela pode ver um testemunho da palavra de Deus, ou ela pode receber um milagre da palavra de Deus. Eu garanto para vocês que se todas as pessoas que receberam um milagre, uma bênção através da vida do pastor Fausto, da irmã Mariazinha, estivesse aqui, esse lugar aqui estaria muito mais cheio do que está nesse momento. Mas muitos recebem os benefícios do Evangelho, recebem as bênçãos do Senhor Jesus, mas não querem saber de Jesus. Jesus curou 10 leprosos. Quantos voltaram para agradecer? Quantos? 1. Essa é a natureza humana. A gratidão, infelizmente, é uma coisa rara no coração do homem. E muitos agem assim para com Deus e para com a sua palavra. Só se lembram de Deus no momento da dificuldade, ou para culpá-lo ou para pedir socorro. Mas no momento que as coisas se resolvem e seguem o seu caminho, se esquecem de Deus, ou porque já receberam aquilo que estavam procurando, ou porque acham que Deus é o culpado de todo o seu sofrimento, e fecham o coração, endurece o seu coração. O segundo tipo de pessoas são aquelas pessoas que são como a semente que caiu entre pedregais, e tem pouca terra, não tem profundidade. Em Mateus capítulo 13, no versículo 5, essa mesma parábola vai dizer assim: outra parte da semente caiu entre pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Quantas pessoas não deixam o Evangelho ser algo que penetre na sua vida e que transforme a sua vida? Eles conhecem a palavra de Deus, ouvem o Evangelho, até gostam do Evangelho, gostam de vir na igreja, gostam de ouvir a palavra de Deus, mas não permitem que a palavra de Deus transforme a sua vida, crie raízes no seu interior. É o tipo de pessoa que ele só vai ler a Bíblia quando ele está na igreja, ele só vai orar quando ele está na igreja, ele só vai adorar quando ele está na igreja. Quando ele está no outro tempo, na sua segunda, terça, quarta, se esquece das coisas de Deus. Ele não tem profundidade, ele não tem intimidade com Deus. Ele não deixa o Evangelho penetrar na sua vida. Então ele tem uma raiz muito superficial. Sai o sol, vem alguma coisa mais importante, o Evangelho fica de lado. E surge algum outro compromisso, alguma outra coisa, as coisas de Deus ficam de lado. Não tem profundidade na sua vida. Jesus vai falar também, existem aqueles que são como a semente que caiu entre os espinhos, em que os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Em Mateus também, no capítulo 13, o versículo 22, ele diz: o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Se você pegar uma semente de uma árvore grande, de uma árvore frutífera, e plantar ela num vaso pequeno, você vai estar limitando o potencial que tem aquela planta, porque você não deu muitas condições dela se desenvolver. Você colocou ela ali num vaso pequeno, ela vai crescer até um determinado ponto, talvez ela nunca chegue a produzir nada. A culpa é da semente? A culpa é da árvore? Não. Simplesmente eu não dei condições dela completar, dela exercer todo o potencial que ela tem. Jesus fala dos cuidados deste mundo. E esse é um grande desafio, é uma grande luta para cada um de nós. Porque nós costumamos correr atrás das nossas coisas. E isso eu falo de mim. E se der tempo,
eu vou orar. Porque eu estou ocupado. Porque eu tenho que lutar pelo meu sustento. Porque eu tenho que lutar pela minha família. Porque eu tenho que lutar. E aí são inúmeras coisas que a gente coloca. Então Deus entende, Deus compreende. Eu até queria fazer mais alguma coisa para Deus, mas eu sou uma pessoa ocupada. Mas eu sou uma pessoa que tem muitas responsabilidades. Mas eu sou uma pessoa que trago nos meus ombros muitos compromissos e muitas pessoas dependem de mim. Então, eu não posso deixar tudo isso de lado, simplesmente para servir a Deus. Os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas. Quantas pessoas abandonam o ministério, abandonam a obra de Deus, porque estão pensando no seu plano de carreira, na sua vida, e isso eu falo com muita propriedade, porque eu sou filho de pastor, e eu fugi o mais que eu pude de ser pastor. Muitas vezes eu fui chamado para ser pastor, eu disse, eu não quero ser pastor. E um pastor que me levou para o pastorado, o pastor já tem 80 e poucos anos também, ele falou, por quê? Eu falei, porque eu sei o que é o pastorado. Meu pai é pastor. Ele falou, não, eu quero servir a Deus aqui, eu tenho uma empresa, é pequena, mas está indo bem, eu vou crescer, pode ficar tranquilo que meu coração é aberto para a obra, eu vou ajudar o máximo que eu puder, do lado de fora, mas dentro aí eu não quero estar. E foi passando o tempo, um dia ele me chamou e falou assim, você já leu Atos capítulo 9? Eu falei, já. Você entende o que Jesus disse para Paulo, dura coisa para ti é recalcitrar contra os aguilhões? Eu falei, entendo, né, que por mais que Paulo tentasse fugir daquilo que Deus tinha para ele só ia sofrer. Ele diz, você não acha que essa palavra serve para você também, não? Falei, eu acho que não. Até esse momento, acho que não tinha nada a ver comigo, tinha tudo a ver só com Paulo. Ele disse, não tem coisa mais importante do que servir a Deus. Naquele dia eu abri mão dos meus sonhos, dos meus projetos, de muitas coisas que eu almejava para mim. E não é errado a gente querer crescer e ter tantas coisas. Só é errado quando a gente coloca essas coisas na frente do reino de Deus. Jesus nos ensinou um princípio. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Tudo aquilo que eu coloco em primeiro lugar na minha vida, que não é o reino de Deus, está me fazendo mal. Está me fazendo errar. E vai me trazer dor e sofrimento. O jovem rico teve a oportunidade de uma vida, não só terrena, mas de uma eternidade. Quando Jesus disse para ele, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, vem e me segue, e terás um tesouro no céu. Que eu me lembre, foi para o único que Jesus disse, terás um tesouro no céu. Eu não me lembro de mais nenhuma outra pessoa para quem Jesus disse isso. E a Bíblia diz que ele se entristeceu com aquela palavra e foi embora porque ele tinha muitas propriedades. E ele não foi capaz de abrir mão daquilo que ele tinha para seguir ao Senhor. Eu pergunto para você, quanto tempo aquele jovem viveu? Será que ele chegou até os 90, 100 anos de idade? Que ele tenha vivido até os 100, viveu bem. Talvez ele tenha vivido como o rico da parábola do rico e Lázaro. A Bíblia diz que o rico da parábola do rico e Lázaro vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Era alguém que não tinha nenhum problema financeiro. Tudo que ele queria, ele fazia. Tudo que ele queria, ele tinha a condição de realizar. Mas quando ele partiu desta vida, e um dia todos nós vamos partir. Todos nós vamos partir. Aquilo que ele tinha não serviu de nada na eternidade. Jesus conta uma outra parábola para exemplificar para nós isso. Um homem tinha uma grande propriedade, fez a maior colheita que ele já tinha feito, ele não tinha nem onde guardar tudo aquilo que ele tinha colhido.
E ele disse: não tenho onde guardar os meus bens, vou derrubar os meus celeiros, vou construir celeiros maiores e vou dizer para a minha alma: alma, come e bebe, descansa, porque o que tens agora tem para muito tempo. Talvez hoje equivalesse a um prêmio milionário da loteria. Talvez ele pensou: nunca mais vou ter que esquentar a cabeça com dinheiro. Quem é que nunca pensou nisso, né, irmão? Deus olhou para ele e disse: louco, essa noite eu vou pedir a tua alma. E o que tens vai ficar para quem? Os faraós foram o maior exemplo daqueles que acharam que iriam levar as suas riquezas, os seus bens para a outra vida. Construíram as pirâmides, colocavam lá nas suas sepulturas todos os seus bens, que ficaram para os saqueadores e para os museus. A Bíblia diz que a gente chega nesse mundo como? Nu. E a gente vai embora como? Nu. Porque se exumar, a roupa ficou lá no esqueleto. A gente não leva nem a roupa do corpo para a eternidade. O que a gente leva para a eternidade? A gente só leva para a eternidade aquilo que nós fizemos com a palavra de Deus. A semente é a mesma. A semente que caiu junto ao caminho é a mesma da que caiu entre pedregais, é a mesma da que caiu entre espinhos. Não houve uma semente diferente, porque a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus é a mesma, irmão. Essa palavra que você está ouvindo hoje é a mesma palavra que muitos já ouviram. A palavra não muda, ela é a mesma. O que muda é o que você vai fazer com a palavra que você está recebendo de Deus. É isso que faz a mudança. É isso que vai determinar que tipo de vida que você vai viver. O que eu vou fazer com a palavra de Deus? Qual a importância que eu vou dar na minha vida para a palavra de Deus? O que eu vou deixar que a palavra de Deus faça na minha vida? O que eu vou desejar que a palavra de Deus gere na minha vida? É isso que faz a diferença. E para a gente não ficar só nas coisas negativas, diz que existiam também aqueles que receberam a palavra como uma boa terra. O versículo 30 diz: os que recebem a semente em boa terra. Versículo... Meu Deus, estou precisando de óculos. Viu? Eu teimo, eu carrego ele. 20, não é 30 não. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Que o teu coração, que o meu coração seja uma boa terra. Seja uma terra em que a palavra de Deus encontre condições de germinar, de nascer, de crescer, florescer e produzir frutos abundantemente. E os frutos que Deus está falando aqui são coisas eternas, não são coisas passageiras. Há quantos anos Abraão passou por essa terra? Mais de 4.000 anos, com certeza. Mas nós hoje aqui estamos sendo abençoados pela fé que habitou no coração de Abraão. Ouviu Deus falar: sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Todas as nações da terra serão benditas em ti. A palavra de Deus diz que Abraão creu em Deus. Isso lhe foi imputado como justiça. E Hebreus diz que ele saiu sem saber para onde ia. É fácil? Eu estou de mudança. Para onde você vai? Ainda não sei. Eu só sei que eu vou mudar. Mas espera aí, alguém vai olhar para você e vai dizer: está ficando louco? Ninguém faz uma mudança, ninguém contrata uma mudança sem saber o destino. Pois é. Mas eu estou indo para onde? Eu não sei, Deus vai mostrar no meio do caminho. E Abraão foi, sem saber para onde ia. Chegou num lugar que o único pedaço de terra que ele teve com escritura foi o lugar de uma sepultura para sua esposa. Viveu em cabanas, em tendas, com Abraão, Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Mas sabe que quando você crê no Senhor Jesus Cristo, quando você crê na palavra de Deus,
A mesma fé que habitou no coração de Abraão é a mesma que habita no teu. A Bíblia chama ele o pai da fé. Todos os que são da fé, diz a Bíblia, são descendência de Abraão. Cada vez que alguém aceita o Senhor Jesus, Deus está dizendo para Abraão: eu estou cumprindo a minha promessa. Cada salvo que chega no céu, Deus diz para Abraão: estou cumprindo a minha promessa. Lembra aquele dia que eu falei para você: sai da tua tenda? Abraão um dia está meio desgostoso, e ele está meio decepcionado com as coisas que estão acontecendo, os anos estão se passando, e ele pergunta para o Senhor: o que me has de dar, se eu não tenho filhos, e o herdeiro da minha casa vai ser o meu mordomo? E Deus tinha prometido dar filhos para ele. Deus disse para ele: sai da tua tenda, vem para cá um pouquinho, olha para o céu, conta as estrelas se tu podes contar. Assim será a tua descendência. Vou te dar um filho, e nesse filho eu vou cumprir a minha palavra, porque vai vir uma nação, nações, reis procederão de ti, Abraão. E quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vemos Deus cumprindo a sua palavra, cumprindo as suas promessas. Ele frutificou a 30, 60, 100 por um, e continua frutificando ainda hoje, porque quem é que pode contar o número das estrelas? Todos os que creem são descendência de Abraão. Então Deus nos chama, Deus chamou o pastor Fausto, e Deus nos chama ainda hoje. O que o pastor Fausto e a irmã Mariazinha fizeram, seguindo o exemplo de Abraão. Saíram de São Paulo e foram lá. Tinha água encanada lá? Tinha água encanada lá? Tinha eletricidade lá? Quem é que está disposto a fazer isso? Só quem entende a importância da eternidade com Deus. Só quem entende a importância dos frutos que se colhem ao longo da caminhada, de ver vidas abençoadas, transformadas, curadas, libertas pelo poder de Deus. O Senhor quer que todos nós possamos dar muito fruto. Jesus disse que Ele nos escolheu para que nós possamos dar fruto, e fruto com abundância. E o fruto que Deus quer ver é vidas sendo salvas, transformadas através da tua vida. É isso que vale a pena. Lá no céu, ninguém vai apresentar: Senhor, extrato bancário da minha conta aqui, Senhor, as escrituras das minhas casas, documento do meu carro está aqui, Senhor, meus diplomas estão aqui, Senhor. Para Deus isso não vale nada. Não vale nada para Deus. O que vale para Deus é se, através da sua vida, outras vidas foram alcançadas e transformadas pelo poder de Deus. Então, que a palavra de Deus possa achar uma boa terra no teu coração. E que o teu coração seja aquele que dá condições da semente vir com toda a força. Porque existem terra fraca, terra forte, terra ácida, terra alcalina. Eu não entendo muito não, mas eu morei um pouquinho numa chácara e alguma coisinha eu aprendi. A semente ela vai vir de acordo com a qualidade da terra. Que o teu coração seja uma boa terra. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Não é uma palavra minha nem humana, mas é a Tua palavra, Pai. Verdadeira e eterna. A Tua palavra nos mostra quem nós somos, ó Pai, sem rodeio, sem, Senhor amado. Não, ela mostra a realidade de quem nós somos. O Senhor disse através do apóstolo Paulo: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Tua palavra vem e mostra a realidade de quem nós somos. Mas a boa notícia é que não existe nada que o Senhor não possa transformar. E não existe nada que o Senhor não possa fazer. Se existe algum coração duro aqui hoje, Pai, o Senhor pode quebrantar esse coração. Se existe algum coração aqui que sem profundidade, o Senhor pode, Senhor amado, quebrar as pedras e trazer, Senhor, profundidade para esta vida. Se existe algum coração aqui que está cheio de, Senhor amado, espinhos sufocando a Tua palavra, Tu podes, ó Senhor amado, tirar os espinhos
e deixar a tua palavra, Senhor amado, crescer abundantemente. E cada um de nós sejamos transformados pelo poder do teu evangelho, pelo poder da tua palavra, Senhor, para que todos nós sejamos frutíferos, ó Pai, para que todos nós, ó Pai, a tua palavra diz, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, não é fácil. As lutas e as tribulações fazem parte da nossa vida. Mas a tua palavra diz, com certeza ele voltará com alegria, trazendo consigo os seus molhos, aleluia, trazendo consigo a recompensa do seu trabalho. Vidas transformadas, vidas alcançadas pelo poder de Deus. Não tem dinheiro no mundo que compra a alegria, a satisfação e o gozo de ver alguém transformado, alguém resgatado, alguém curado, liberto pelo poder de Deus, ó Pai. E assim sejamos nós transformados pela tua palavra e pelo teu poder. Pai, eu oro pela tua igreja. Estende a tua mão, Senhor. Espírito Santo, trabalha em cada vida, em cada coração. E que haja, Senhor, uma terra fofa, e haja, Senhor, uma terra adubada, e haja, Senhor, uma terra preparada para receber, Senhor, uma semente que vai produzir abundantemente. Pai, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida.